Obrigado, antes de mais nada, pelo convite da escola. Fico muito feliz em falar para alguns dos meus alunos e conhecidos aqui, para todos os presentes. Cumprimento a mesa na pessoa da doutora Ivone, que nossa juíza da infância e da juventude da capital, da área de carentes, tem uma missão por todo árdua, já que durante 10 anos eu fui promotora da infância em Duque de Caxias e sei como é o dia a dia de um juiz da infância, um defensor, um promotor e todos os técnicos que também trabalham na área, porque sem o trabalho interdisciplinar a gente não caminha na área da infância, na área do idoso. Então, eu sei como a tarefa é árdua e, por isso, a despeito da presença do desembargador aqui na mesa, que foi meu examinador, inclusive, no concurso do Ministério Público, olha a minha responsabilidade, eu vou cumprimentar a mesa na pessoa da doutora Ivone. E sem me alongar mais nos cumprimentos, até por conta do adiantado da hora, vamos conversar um pouquinho sobre o tema que acabei escolhendo. E vou começar até com o nome do tema. Redução da maioridade penal, solução simples para um problema complexo. Isso porque, quando pensei no tema, pensei até num tema mais empoado, assim, a redução da maioridade penal e a doutrina da proteção integral, e assim fui pensando. Daqui a pouco eu me deparei com a situação mais clara. Todas as vezes que você passa a ter atos infracionais equiparados a hediondos e que chamam a atenção da mídia e não poderiam deixar de ser, porque são praticados por sociopatas, independente de serem menores ou maiores, são sociopatas, na minha visão, volta-se a discutir o tema da redução da maioridade penal para 16, para 15, para 14, e aí aproveitei para começar a ver tudo que passava na mídia sobre o tema e fui compilando os dados a favor, ou pelo menos argumentos a favor da redução, e até para tentar entendê-los, ou rebatê-los, ou com eles concordar, e ainda o outro lado da questão, aproveitando-se também do tema, aproveitando-se também do fato de que durante 10 anos trabalhei com infratores, carentes e políticas públicas, porque a minha promotoria era clínica geral. Então, a gente trabalhava com tudo. Voltando às questões relacionadas à minoridade, à diminuição da maioridade penal, me deparei com vários argumentos e acabei listando-os aqui para a gente conversar sobre eles. A simplificação do tema passa por: temos fatos graves, o menor hoje não é o menor de 1940, não é o menor do século passado, não é o menor do Código Civil de 16, e o ECA romantizou a questão. Acha que o menor de 18 anos, ou pelo menos, a maioria fala entre 16 e 18 anos, entre 16 e 18 anos, ele hoje tem completa condição de entender que o que ele está fazendo é errado. Claro que ele sabe que o que ele está fazendo é errado. Isso ele tem. Mas a completa racionalização da temática ainda não me parece, porque 18 anos não brotam, no meu modesto entender, não sou cientista, mas até li um artigo da Suzana Herculano, que é neurocientista, e não brota assim de uma maçã caindo na cabeça de alguém falando, bota 18, 18 está bom. Porque, fisiologicamente, a formação varia entre, pelo menos no tema que eu li, eu tenho até o artigo, posso até ser mais fidedigna e ler um pedacinho, entre 17 e 18 anos é que você termina a sua formação nervosa. O doutor Talvani, com toda certeza, vai poder explicar melhor do que eu. Mas existe uma média, alguns mais cedo, alguns mais tarde, para a formação da maturidade. Então, 18 anos acaba sendo dentro de um padrão mediano, e por isso que várias legislações do mundo, inclusive a Convenção Internacional, coloca como sujeito de direito e sujeito de uma proteção especial, a título de uma legislação especial, levando-se em conta que se trata de uma pessoa que ainda está em formação, é uma peculiar condição, os 18 anos. Entre 0 e 18 anos de idade, incluindo-se também o nascituro, você faz jus a uma legislação especializada porque você não é igual a um adulto. E hoje também o idoso faz jus a uma legislação especializada porque, apesar de ele ser adulto, ele está numa peculiar condição.
uma peculiar condição, não de insanidade longe disso, senilidade longe disso, mas, muitas vezes, de uma fragilidade por conta do avanço da idade que justifica uma legislação especial. Penso que tratar todo mundo de forma igualitária, sem que você seja igual, é descumprir a Constituição no que tange ao princípio da igualdade. Por isso, tanto idoso como criança e adolescente hoje são titulares de uma legislação especial e de uma proteção especial, com uma diferença. Criança e adolescente, as crianças e adolescentes, eles são o adulto de amanhã. E, portanto, o nosso legislador constituinte, ao trazer para o seu corpo a doutrina da proteção integral, para o corpo da Carta Constitucional, no artigo 227, que, para mim, é um dos artigos mais bonitos da Carta Constitucional e, para mim, tem que ser a meta de trabalho de toda a sociedade. Se todo político de manhã acordasse antes de escovar os dentes, lesse o artigo 227, nós teríamos um Brasil muito melhor, sem precisar, inclusive, de movimentos na rua. Ao trazer a doutrina da proteção integral, trouxe a prioridade da infância e do adolescente. Por que eles têm que ser tratados com a prioridade constitucional, não é infraconstitucional? Porque, se não cuidarmos da nossa infância, não teremos amanhã. O adulto de amanhã depende da infância e da adolescência de hoje. Então, quando o doutor Pinheiro coloca que hoje nós temos um sistema carcerário com jovens, formado na sua grande maioria com jovens entre 18 e 24 anos, não me surpreende. Só que, se a gente não cuidar da infância, esse número não vai cair. E se eu diminuir de 18 para 16, não tem problema nenhum, vou aumentar esse número. E não vou resolver, porque, quando eu fizer essa diminuição, vai chegar um momento que vai ter um Champinha 2, que aos 15 anos, 11 meses e 29 dias de vida, ele vai praticar o outro ato infracional, equiparado ao hediondo, e vamos rediscutir que 16 não está bom, vamos baixar para 15. E quando alguém com 14 e mais alguma coisa, quase, vamos baixar, vamos chegar ao nascituro. Pega a mãe não vale nada. Então, já prende a mãe por cautela para não prender o filho. Então, por isso que, pensando, muitas vezes no trânsito, pensando sobre o tema, né, porque a gente tem que aproveitar o trânsito para algumas coisas úteis. Pensando nesse tema, me pareceu que, mais uma vez, simplesmente falar reduz a maioridade é a mesma coisa de que tirar o sofá da sala na hora que você descobre que a sua filha transa lá com o namorado. Tira o sofá, ela vai parar de transar, vai mudar o lugar. Mas isso é começar pelo fim e não começar pelo início. Cadê a causa? Qual é a causa do aumento da violência? Qual é o quantitativo que nós temos dentro da nossa população de adolescentes? Pelo censo, mais ou menos, a população de crianças e adolescentes no Brasil é 40% da nossa população, como um todo, ou um pouquinho mais. Desses atos infracionais e crimes praticados, dos 100% dos crimes praticados, dos atos ilícitos praticados, 10% são por menores. Então, dentro de uma população de 40%, só 10% dos atos ilícitos são praticados por esses. E mais, a grande maioria dos atos infracionais não é equiparado a hediondo. Claro que quem está internado vai ficar com um número maior de atos infracionais equiparados a hediondos. Por quê? Para você internar, princípio de excepcionalidade, você tem que ter praticado um ato infracional com grave violência ou ameaça contra a pessoa, ou reiterado a sua conduta, ou então a internação sanção quando você descumpriu medidas anteriores. Você não vai encontrar, e se encontrar é ilegal, você não vai encontrar dentro de um Santo Expedito, por exemplo, alguém que praticou um ato infracional sem gravidade. Mas o reme-reme do dia a dia da infância não é isso. Desculpe, é briga em porta de escola, é gente xingando, é receptação, é um monte de ato infracional menos grave do que esse, mas esse não vai dar mídia. Esse não vai dar mídia. Então, não é por aí. Eu não posso trabalhar com a norma de exceção. Se eu trabalhar com um contingente de criança e adolescente pela norma da exceção, eu não tenho pena de adolescente infrator. Eu não tenho pena de ninguém. Porque pena é um sentimento ruim. Eu tento encarar a realidade do problema. Eu não estou falando isso porque eu fui promotora da infância, tem peninha dele. Todo promotor de infância tem peninha. Não tem.
Não tem. Somos promotores, somos defensores, já fui defensora. Então, promotor normalmente não tem pena, né? Eu não tenho. Realmente não tenho. Mas eu tenho que encarar a realidade. E a realidade não é, no nosso dia a dia, ato infracional equiparado e hediondo. Portanto, eu não posso simplesmente pegar e traduzir que o ECA não funciona, que o ECA é romântico e que o ECA precisa ser modificado e a Constituição ser modificada, porque os infratores estão cometendo cada vez mais atos graves, estão cada vez mais violentos. Porque a sociedade inteira está cada vez mais violenta. O afluxo de informações violentas que nós recebemos cotidianamente é muito maior do que qualquer outra informação. Os filmes estão cada vez mais violentos e cada um tem cada vez mais exemplos de como você comete atrocidades com os outros. Não é à toa que agora não basta roubar, eu tenho que roubar e queimar. Por quê? Porque em vários filmes tem assim. Em vários filmes eu faço isso. E isso não é só do adolescente, é do adolescente e do adulto. E mais do que isso, não podemos esquecer que está muito fácil o adolescente assumir seus atos infracionais, né? Quanta gente queimou, coisa atroz. Aquilo dava até nervoso ouvir a reportagem. Quantos cometeram aquela atrocidade contra aquela dentista em São Paulo? Acho que foram 3, né? Rapidamente o menor assumiu que foi ele que tacou fogo. Isso não é estranho para quem trabalha na área da infância? Por quê? Porque o adulto usa o menor. Você assume. Quantas vezes em operações policiais, o policial não chega lá, faz o acordo e fala assim, eu tenho que levar alguém. Bota o menor, traz o menor, que o dele é rápido. Então, alguém na mídia fala assim, inclusive o menor assumiu, hein? Assumiu e contou tudo com frieza. Aperta, pega detalhes, aperta mais. Não é bem assim. Então, eu estou colocando a ponta de um trabalho prático. Agora, vamos para os argumentos, para a solução simples, né? É possível reduzir a maioridade penal? Eu entendo que é. Concordo nesse ponto com... Desculpa, posso chamar Pinheiro, né? Porque eu não conseguia chamar desembargador Pinheiro, doutor Pinheiro. Enfim, ele sempre foi o Pinheiro. O Pinheiro estava falando que, a despeito de ser cláusula pétrea, ele entende ser possível modificar. Eu também entendo que é. Também entendo que é possível. Mas eu entendo que é um direito fundamental e seria um retrocesso social você deixar de considerar a criança e adolescente tem uma peculiar condição de pessoa em desenvolvimento. Esse foi o direito fundamental conquistado, de ser tratado como diferente que é. E quando a gente vai para trás, deixa de reconhecer que um menor de 18, a partir dos 16, é igual, você viola o princípio do retrocesso social, que veda o retrocesso social. Para a gente seria um retrocesso social, já que temos uma das legislações infanto-juvenis mais avançadas do mundo. O grande problema dela não foi cumprida ainda. Ela não foi efetivada. Não funciona. Não funciona porque não colocamos para funcionar. Então, o que dizem lá os críticos? Começa assim, o adolescente de hoje tem plena consciência de seus atos e o ECA é romântico. Um dia eu estava vendo um filme qualquer, não me lembro, em que um menino, ele tinha 12 anos de idade, sabia tudo sobre um assunto. Por quê? Porque ele era o Google daquele assunto. Mas ele tinha 12 anos. O cara tem muito conhecimento sobre aquilo, mas ele tem maturidade? Maturidade é uma coisa, conhecimento é outra. O ECA não é romântico. Ele não é romântico, tanto que ele penaliza, mas com sanções diferentes. É diferente. Podemos mudar essas sanções? Isso a gente chega lá no final. Talvez sim. Talvez estejamos falhando também em alguns aspectos. Está achando que está valendo a pena. Isso a gente pode ver depois. Segundo argumento, o ECA segura a impunidade dos adolescentes porque eles só ficam internados por 3 anos e nada mais. Mentira. Inimputabilidade não é igual a impunidade. Ele é punido,
só que a gente não chama de pena, mas sim medida socioeducativa. Ele pode ficar internado por 3 anos? Pode, e ele, depois de internado por 3, e é o limite, ele ainda pode ficar em semi-liberdade por mais 3. E ele pode ficar em vigilância da infância e juventude, ainda sendo acompanhado, se não for pela infância, pelo conselho tutelar, muito importante no trabalho ressocializador, por mais tempo, até que ele alcance os 18 anos. Então, só se fala em internação limitada a 3 anos, mas tem o resto. Ele pode ficar até 6. E que eu saiba, no caso do João Hélio, aquele menino ficou os 3 e ficou mais tempo em semi-liberdade, só saiu aos 21 anos. E ele também, não foi isso? E ele também tinha um risco pessoal muito grande. Então, a internação, no caso dele, ainda foi como medida protetiva. Eu não trabalhei no caso, eu estou falando que eu li pela mídia, mas ela teve um caráter protetivo também. Então, não só são 3. Dá para ler o ECA e dali extrair que tem mais tempo. Só que, talvez, a sensação de impunidade se dê, ou de que o ECA não funciona se dê, porque, na hora da execução da medida socioeducativa, o Estatuto ele deixou a desejar. Por isso, hoje, com a lei do SINASE, a gente ventila um futuro muito melhor. Porque vou contar um caso no qual eu trabalhei e que a culpa não foi da equipe técnica. Foi porque foi um menino, esse era um sociopata, esse era caso de estudo, tinha 17 anos, tem a nossa cara aqui, não tem jeito e cara de bandido, né? Não tinha. Ele assaltava consultórios dentários. Ao consultório dentário, mas não tacava fogo em ninguém. Ele estuprava. Ah, melhorou, né? Estuprava, não tacava fogo em ninguém. Ele chegava no final do dia, pedia um orçamento. Como ele era o último, na hora de fechar, fica para o fim que a gente dá um orçamento. Na hora que ficava para o fim, eles já fechavam a porta, porque era o último do dia, não ia entrar mais ninguém, era a hora que ele pegava a arma e assaltava. Botava o dentista trancadinho, pegava a recepcionista e violentava ela. Fez isso 3 vezes, na 4ª vez ele foi pego. E aí, ao ser pego, logo ao sair do local do fato, ainda com objetos roubados, foi apreendido, levado para o Ministério Público e ele negou o estupro. Tinha laudo, tinha tudo. Aí depois eu reuni tudo junto, peguei os outros atos infracionais que estavam em investigação, porque ainda não tinha sido identificado, quando ele foi apreendido houve identificação, ouvi, tudo junto. E ele falou, assaltei, mas não violentei. Eu falei, mas as vítimas reconheceram, assaltei, mas não violentei. Ponto. Tá bom, foi assim, foi internado. Medida aplicada, internação. Foram 4 roubos com estupro. Muito frio, muito frio. Por isso eu digo, não é um adolescente infrator simples, é um sociopata. E foi para o CAI Baixada. 6 meses depois veio a reavaliação, o menino está ótimo, maravilha, progressão, sugestão de progressão. Quando veio para mim, eu falei assim, esse menino se curou em 6 meses. Só que a equipe não recebeu nenhum dos termos de oitiva e nenhum dado daquele menino. Pega ele cru, sem nada. Pega ele um santo. Um santo. Chegou ali sem histórico. E vai fazer o histórico em cima, muitas vezes, da fala dele, que vai se apresentar como um santo. Difícil a pessoa se autoacusar, falar assim, eu sou um cão, sou ruim pra caramba. Eu até já tive um, eu já tenho história para tudo, né? Se a gente passar o dia aqui, eu tenho história para tudo, né? Tem um que falou, eu nasci para ser bandidão. Eu falei, que beleza. Anotava tudo, não tem problema. E aí eu mandei voltar para a equipe técnica. Eu falei, melhor esclareça o relatório, pois a frieza com que esse adolescente, me custa crer que em 6 meses ele rapidamente tenha se recuperado e se arrependido dos seus atos. Porque ele foi de uma frieza. E o relato das testemunhas, aí eu pedi que todas as falas fossem encaminhadas para o CAI, para que a equipe tivesse. Hoje é obrigatório pelo SINASE, né? Mas naquela época não. Foi para o CAI. Quando ele soube que não, que aí eu tinha pedido para permanecer lá por mais 3 meses para uma nova reavaliação. Foi até legal, não falei nem 6 meses, 3 meses. Meu juiz concordou e foi.
Quando ele soube que não ia para a semi-liberdade, ele surtou lá dentro. Quebrou tudo. Aí a equipe me liga, doutora, não é? Eu falei, viu? Tinha algo esquisito naquele caso. Mas a equipe estava vendida. Então, é um caso, muitas vezes, e a gente tem uma outra questão que também tem que ser colocada. Muitas vezes, a equipe técnica ela está vendida dentro da instituição porque não tem histórico. Segundo, ela tem uma pressão de vaga. Por falta de vaga. Pode achar que o rapaz não está pronto. Mas é igual passar de ano na escola. Passa, 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 porque não tem vaga para o ano que vem. Passa, passa. Então, a falta de política pública faz com que a gente faça um adolescente ressocializado, miojo, vamos dizer assim. 3 minutos ele está pronto. Mas quando ele não está. A equipe técnica ela tem uma responsabilidade muito grande para a gente. Mas eu penso, não tenho um conhecimento profundo, mas eu penso que sofre pressão por vaga também. E nessa pressão por vaga nos dá um relatório que sugere, mas que muitas vezes, por dentro, sabe que poderia ficar um pouco mais. Talvez nos atos infracionais equiparados a hediondo, e cuja gravidade do fato tenha sido sentida pelo julgador durante toda a instrução, você possa mudar o período de reavaliação. Em vez de você reavaliar a cada 6 meses, a reavaliação seria no prazo mínimo de 1 ano. Dá uma margem maior para o juiz trabalhar isso. Porque os 6 meses, você está tratando todo mundo como se fosse igual. É igual no sentido de ser menor, mas não é igual no sentido da periculosidade, muitas vezes. E aí, aplicar o princípio da concretude na área da infância talvez fosse o ideal. Sabe aquela mentira que contam para a gente que cada caso é um caso? Pois bem, talvez na área da infância a gente tenha que fazer valer isso. Porque o julgador ele tem que ter uma margem um pouco maior para falar assim, esse caso é de uma gravidade tamanha, esse garoto ele tem uma violência e ele tem uma revolta tamanha, 6 meses não dá, não. Eu posso ter 6 meses apenas para me dar um balanço. Mas ele terá uma reavaliação em 1 ano, 1 ano e meio, dá um prazo maior de margem para o juiz trabalhar e a equipe técnica ter uma maior liberdade para poder trabalhar. Pronto, agora eu tenho um prazo mais elástico para trabalhar sem que fique nas minhas costas aqui falando, olha a pressão por vaga, hein? Bota esse menino para a SEMI. Na SEMI eu tenho vaga e na internação eu não tenho. Então, isso é uma ponderação que eu faço, uma observação minha. Aumento do número de atos infracionais é cada vez mais graves. Aumentou o número de crime, aumenta proporcionalmente o número de ato infracional. Então, isso, para mim, não é um argumento para baixar a maioridade penal, a imputabilidade para 16. Se pode votar, já pode ser responsabilizado. Na boa. Botar o voto aos 16 anos foi mera política. Politicagem. Né? Demagogia. Tem um monte de gente com 16 anos. Talvez agora, com o movimento das ruas, eles queiram tirar o seu título por uma maior consciência. Mas falar que pode votar, já pode ser responsabilizado, é bobagem, é falácia. Isso é coisa para político, não é para quem trabalha com direito. Se pode ser emancipado, já pode ser tratado como adulto para fins de responsabilização penal. A emancipação é um instituto puramente civil. E se os pais mesmo concordassem que o filho aos 16 já seria maior, já seria capaz, melhor assim colocando, mais técnico, você teria um sem número de emancipações, e os pais não se arvoram nisso. Não. A emancipação voluntária, pelo uso do poder familiar, tem sido feita só em casos em que realmente os pais vão precisar que o filho já seja emancipado. Porque eles querem o filho ali até os 18. É tipo assim, o pai vai ter que trabalhar fora do país e o filho vai ter que assinar algumas coisas aqui relacionadas à sua escola, etc., etc., enfim. Então, para dar uma maior margem, emancipa com 17, por aí. Fora isso, não. E mais, para um monte de coisa, a capacidade civil não basta. Porque, se for assim, se for para você colocar tudo na base dos 16, 16 já pode votar, então vamos baixar a capacidade para 16. Então, com 16 já pode ser um vereador, né? Pelo que faz, pode ser vereador aos 16, desculpe, mas eu estou com a classe política por aqui.
Já pode ser. Então, não precisamos ter uma idade diferente para ser presidente, 35. Para dirigir, mesmo emancipado, não pode, graças a Deus. Mas tem um projeto de um demagogo lá em Brasília, querendo permitir que emancipado já possa, aos 16 anos, usar uma arma chamada carro. Com 18 já é um problema, com 16 piora a situação. Então, você tem várias faixas etárias distintas para vários atos cuja maturidade, a racionalidade seja distinta. Então, você simplesmente equiparar, até emancipado para o cível para quê? Para assinar um contrato? Para assinar um contrato? Contrato é uma coisa, imputabilidade é outra. Tomar decisão política é outra. São coisas distintas. Eu acho que é você ir pelo raso, e não pela questão mais profunda, que é a falta da efetividade do Estatuto. O ECA está fora de sintonia com a realidade do país, o ECA está acima da realidade do país, o problema é esse. Eu acho que o legislador ele pensou que o país fosse acompanhar as políticas hoje determinadas pelo Estatuto. O sistema de garantias determinado pelo Estatuto, e o país ficou aquém do ECA. É isso que a gente tem que mudar. Porque se o ECA fosse implementado, o ECA ele determina o sistema de garantia de direitos. Ele é perfeito, ele é lindo nesse aspecto. Todos nós fomos chamados como corresponsáveis para fazer o ECA funcionar. É o Estado, é a família, e a família veio primeiro no 227, viu? A família está sendo empoderada, está sendo chamada à responsabilidade. Olha só, vem aqui, cuida dos seus. Isso nada mais é do que o princípio da paternidade responsável também. Planejamento familiar não é livre? Se eu planejo ter filho, sou responsável por ele. Ah, mas eu desplanejei. É a sua forma de planejar, desplanejado? Paciência? Mas você é responsável por aquele que você colocou no mundo. E agora a família extensa foi chamada à responsabilidade também na colocação em família substituta. Que linda a vovó, que linda a titia. E aí, vem acolher os seus. Mas o Estado também é chamado a participar e a sociedade através dos conselhos. O problema é que a gente nem eleição de conselho tutelar a gente vai. Por que não vamos? Porque nem sabemos que ela vai ocorrer direito. Por que não sabemos? Porque a política, ou seja, o governo, o Estado, que tem que pegar e botar uma publicidade, não é publicidade falando que o prefeito ou o governador está fazendo mais uma ponte. Não, é dizer o seguinte, olha, vai ter uma eleição muito importante, conselho tutelar, em tal data. Participe. Mas não é um dia, às 6 horas da manhã, na hora do telecurso, não. Isso não serve. Eu assisto, porque eu estou fazendo café. Mas a maioria não assiste. Então, se você tem verba para botar política, para se vender como governo, e governo não tem que se vender porque não é fornecedor de produto ou serviço, você tem que ter para uma política pública. Então, a sociedade não participa efetivamente, mas precisa participar. E o ECA nos chama, através também da efetivação da norma constituinte, para participar. O problema é que, para a gente fazer esse sistema funcionar, a gente precisa de política pública para a saúde, para a família, para a educação. É o que a rua está gritando. Enquanto a gente não tiver política pública, a gente tem esse reflexo na criminalidade do jovem e do adulto. Porque a gente não tem política pública para a juventude. Não temos. A gente tem creche, ou pelo menos previsão de. Não temos para número suficiente de crianças. Mas a gente tem mais política para a criança do que para o jovem. O jovem não tem. E me surpreendeu, vou contar uma passagem, nós fizemos, no meu último ano em Caxias, nós fizemos um trabalho diferente. No início do ano, a gente fez um balanço do ano anterior. Fizemos uma audiência pública, chamamos a sociedade civil, chamamos o pessoal das instituições, políticos participaram também, achamos que não ia ter quase ninguém no auditório, o auditório lotou do Ministério Público, foi bacana pra caramba. E a gente pegou o ano anterior e falamos assim, das ações civis públicas, dos TACs, nós conseguimos isso, aquilo outro. Fizemos um balanço. E falamos qual era a nossa meta, o nosso planejamento para aquele ano. O nosso planejamento era creche.
exigir um cronograma para a construção de creche, porque era uma demanda muito grande. Faltavam, pelo menos, na minha época, tem 2 anos que eu saí de lá, 3.000 vagas em creche. E a igreja ajudou bastante a gente, naquele momento, a fazer um levantamento, porque a prefeitura não tinha. Não tinha, eu não queria dizer que tinha, né? O Conselho Tutelar também nos deu muita coisa. E aí a gente imaginou, a gente colocou que o outro ponto de trabalho do Ministério Público seria votado pelos presentes. E colocamos, assim, a gente sugere, na época, alguma política destinada aos drogaditos, porque o crack estava começando a brotar no nosso dia a dia lá. Veio mais cedo para a capital, mas lá também estava chegando. E a surpresa foi que os presentes, quem trabalha diretamente no front, falou assim: doutora, a gente precisa mais de política para o adolescente. Porque a mãe trabalha fora e o adolescente só tem um horário para estudar e depois ele fica à toa, na rua. Dá para brigar por isso? E aí, esse é o problema. Na hora que você está sofrendo as suas transformações hormonais, tentando se identificar e se autoconhecer, e se autodeterminar, e se autoafirmar em sociedade, você está sozinho. Porque qual é o perfil dos adolescentes infratores? Isso é importante, porque isso a mídia não fala. Qual é o perfil? Foi feito um estudo aqui no Rio de Janeiro em cima de CRIAADES. O perfil é famílias monoparentais, chefiadas pela mãe, pela mulher. Porque, desculpem, rapazes, desculpem, homens presentes, mas a gente fica e vocês vazam. Não é verdade? Só que, infelizmente, acho que a gente pode tentar modificar isso com os filhos, chamando os filhos à responsabilidade. Mas, apesar das famílias ser monoparentais, chefiadas pela mãe, o modelo de fornecimento de recursos para a família ainda é patriarcal, os meninos ainda se sentem responsáveis por ajudar na manutenção de casa. E, muitas vezes, eles começam a vida sexual com muito pouca idade e sem preparo. Não para fazer, fazem bem, orgulhosos, mas para não ter filhos. E aí, além de ter que ajudar no sustento de casa, porque a mãe rala pra caramba e não está conseguindo botar o que ele quer, mesmo com Bolsa Família em casa, ele ainda tem um filho, que ele fala, agora eu tenho um filho, eu tenho que sustentar. Mas como é que ele vai sustentar com baixa escolaridade? Ele vai procurar um empregador que não precisa de escolaridade, o traficante. Ah, mas a maioria dos internados é por roubo. Ué, mas o tráfico ele, na verdade, ele tem uma economia que não é só do comércio de drogas. Quando não está vendendo o suficiente, vai para a pista. E ele, muitas vezes, vai com a autorização do chefe. Olha, não está dando aqui, mas você está autorizado a roubar lá embaixo. Aqui embaixo, não, lá. Tá bom. Então, você tem aí um ambiente propício a essa criminalidade muito grande. Esse é o cenário da infração no Brasil. O cenário é família monoparental, pressão para ajuda no sustento, falta de política para a juventude, você não tem política. As poucas escolas com horário integral falam mal do CIEP pra caramba, mas o CIEP tinha um programa de horário integral que acabou no governo, sei lá, Rosinha, garotinho, garotinha, não sei, mas foi, e depois ninguém veio com ele, sei lá se foi. Mas isso ajudava muito a gente na infância, porque as mães, Caxias é uma cidade dormitório, então as mães saem de lá e muitas vezes têm que vir para a capital e só voltavam no final de semana porque tinha que dormir no trabalho. O filho mais velho cuidava dos filhos mais novos. Quando a gente tinha o CIEP Residência, que esse era o nome do programa, e até os 14 anos, podia ficar o dia inteiro lá. E aí, sexta-feira, final do dia, a mãe pegava, porque tinha a tal da mãe social. Não era uma Suíça, não. Mas, pelo menos, você ficava mais tranquilo por saber que seu filho não estava sofrendo na fase que ele é mais permeável à influência externa, que é na adolescência. Na adolescência, você é facilmente influenciável. Quem te influencia mais? A rua. Não é a mãe, não é o pai. Ah, minha mãe. Mãe é mãe, né? Mas meu amigo me disse que é legal participar da política. Agora, se eu falo que é legal participar da política, é coisa de velho.
Agora, se o amigo fala, pô, amigo legal, né? Então, a permeabilidade dessa influência externa é muito grande na adolescência, é um momento de aceitação social. E se o cara fala, você só é legal se você é traficante, cara. E a vagabunda do morro, desculpa, do morro, da comunidade, do asfalto, enfim, de onde for, sem fazer qualquer discriminação e exceção, fala que só quer cuidar do cara bandido, ela quer ser primeira-dama. E o cara, para pegar aquelas vagaranhazinhas, desculpe o termo, ele fala, eu tenho que ser melhor do que sou. Como? Eu tenho que ser o bom, eu tenho que ser o traficante, eu tenho que ser o ladrão. Por quê? Porque esse é o contexto. Então, os valores estão invertidos. Qual a visão mais simples? Diminui a imputabilidade para 16. Vai resolver nossos problemas. Não resolve. Não resolve. Eu vou me convencer de que diminuir para 16 anos vai ser a despeito da belíssima palestra de Pinheiro. Mas eu estava ouvindo e estava aqui comigo. Ai, meu Deus, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser mais tolerante. Eu tenho, juro, eu estava assim, eu tenho que me convencer que outros argumentos podem ser melhores do que os meus. Mas aí eu fiquei pensando assim, por hora, eu sou contra a diminuição da menoridade. Por que sou? Porque enquanto você não aplicar efetivamente aquela lei que ainda não foi efetivamente aplicada, eu não posso dizer que ela não funcionou. Eu não posso dizer que ela não funcionou. Enquanto a gente não tiver políticas públicas para a infância e para a adolescência decentes, eu não posso dizer que o ECA tem que ser modificado porque ele não funciona. Talvez em alguns aspectos tenha, vou chegar neles, mas não por hora. Agora, quando você tiver políticas, tenho políticas, as famílias estão acolhidas, os meninos têm esporte, têm lazer, têm horário integral, tem isso tudo, e tem, hoje, perspectivas de futuro. Tem tudo isso. E aí, eles ainda assim estão aí na rua, aprontando a beça e etc. Aí, então, não era isso. Falhamos nesse ponto. Só a política pública não era o caso. Então, aí eu vou começar a me convencer de que realmente 16 anos pode ser o ideal. Ou 15, ou 17, pode ser. Mas enquanto eu não mudar a causa, eu não posso mudar a consequência. Começar pelo fim, para mim, me parece errado. E esse é um problema que a gente tem muito na minha área. Hoje eu trabalho com investigação penal. Sou da Promotoria de Investigação Penal, uma área nobre. Pavuna e Vicente de Carvalho, que eu trabalho. Uma área muito querida pelo governo. Né? Podia estar na delegacia do Leblon. Que beleza? Né? Mas, como diz um amigo meu, o mar não precisa de água. Então, eu estou na Pavuna. Estou Vicente de Carvalho, lá. E o que eu vejo é que, na área criminal de investigação, ninguém trabalha com prevenção. Eu só vejo como melhorar os números da violência urbana se você cuidar da infância e da juventude. Você tem que evitar que ele vá para o crime. Como? Esse é o nosso desafio. Como? Por que a gente não consegue profissionalizar os adolescentes infratores que estão em semi-liberdade e internação? Por quê? Qual é outro dado do perfil? Dado do perfil até agora foi família monoparental, mas um regime patriarcalista no sustento da família, ele se sente responsável. Uma paternidade, uma gravidez precoce, que força mais ainda a barra. Você tem um grande número de evasões nas escolas. A evasão tem que ser combatida. E por que nós temos evasão? Outro dado. E aí você tem a baixa escolaridade, entra no perfil. Normalmente, eles falavam assim, já fiz até o 5º ano. Eu falei, meu filho, até o 5º com 17 não é até. É só. É só. Até o 5º, doutor, até o 5º. E aí escrevi o nome com letra de forma, só o primeiro. Falei, até o 5º? Com Mário? Só? Tremido? Não, você vai escrever seu nome todo. Porque Mário tem vários. Bota o nome todo. E era uma dificuldade, eu tinha que escrever para ele copiar. Chega ao 5º ano,
que a maioria do perfil chega ao quinto, porque a quinta série é difícil, né? Hoje, sexto ano, é difícil, muda. Chega até ali, mas com analfabeto funcional. Então, não chegou ao quinto. Continua no primeiro ou no segundo. Vai ter que voltar um monte de anos para trás. Só que ele já está grande. E ele tem vergonha de voltar para a escola, porque ele já é grande. Então, ele não volta porque tem vergonha. E aí, a gente está igual o cachorro correndo atrás do rabo. A gente não consegue. Por que ele não quer ficar na escola? Porque, além da vergonha de ser grandão com os pequenos, a escola não te dá atrativo, porque na minha região de Caxias, Caxias tem 4 distritos. Centro, vamos dizer, Zona Sul, centro. Segundo distrito, mais ou menos. Terceiro, uma pobreza. Quarto distrito, Xerém, zona rural. Terceiro distrito era o meu foco de criminalidade maior. No primeiro, na área da Mangueira e Mangueirinha, que hoje está um horror. Está pior do que quando eu saí, mas muito por conta da política de UPP daqui. Ok? E aí você tinha um grande foco ali. Aí você tinha inquérito civil sobre falta de professor em sala de aula. E aí eu fui levantar os professores em sala de aula. O terceiro distrito chegava julho, não tinha tido matemática. Matemática é uma matéria simples, fácil, todos compreendem, né? Então, ou então o que se fazia? Diminuía o tempo de aula para uma turma para compensar para outra e substituía com trabalho. Trabalho em matemática? Em química? Fazer o quê? Trabalho de química? Tacar fogo no outro? Então, essa é a realidade. O garoto vai para a escola? Não vai. As minhas filhas estudam em escola particular. Eu estudei em escola particular. Minha irmã estudou em escola pública. Eu tinha um prazer enorme em ir para a escola. A escola era sensacional. Sensacional. Eu fazia atividade à tarde. Porque eu adorava. Porque tinha. Primeiro tinha para eu fazer. Eu adorava. Agora, eu tinha professor. Eles não têm. Então, a gente tem evasão. Qual a causa da evasão? Precisa trabalhar? A gente tem programa de alavancagem social, mas a escola não atrai. Enquanto você tiver um déficit de professor, a escola não vai atrair. Principalmente aonde você tem a população mais carente, que é o perfil de quem está em instituição. Porque o filho do rico e da classe média não vai, com raríssimas exceções, só a classe baixa. Por quê? Porque você tem uma subnotificação de atos infracionais. Só se ele pega e dá um tiro na cara do outro. E é pega em flagrante, aí ele vai. Mas, senão, não chega nem ao conselho tutelar. Ou é mentira? Chega ao conselho tutelar? Filho de santo disso, santo daquilo, que estuda nas escolas santas? Não chega. Por que não chega? Ai da escola. O pai vai chegar para a diretora da escola e falar assim, quem é a senhora que manda meu filho para o conselho tutelar? O meu filho. E, infelizmente, muitas vezes, não chega a polícia, porque se resolve antes. Infelizmente, se resolve antes, não tem. Qual é a população que hoje vai ser o cliente da diminuição dos 18 para os 16? Afrodescendentes. Mesmo dentro do pobre, os afrodescendentes vão mais do que os brancos. Nós temos uma dívida, não tem jeito. Olha, não estou fazendo política de cotas, não estou. Mas eu reconheço que a gente tem uma dívida social grande. Grande, não tenho dúvida. Minha filha reclama, minha filha é branquinha e lourinha. Ela vai fazer vestibular agora. Ela falou assim, mãe, meu pai é o mais moreninho de casa. Ele é negro? Eu falei, não. Mãe, eu não posso entrar pelas cotas? Não, filha, você é loura. Como é que você vai entrar por cotas? Não é justo. Eu falei, filha. O pior é que nesse momento é. Não tem jeito. Mas a redução hoje vai encarar o quê? Quem é que vai para a redução de 18 para 16? Afrodescendente, família monoparental, analfabeto funcional e que a gente não tem chance de profissionalizar mesmo dentro da instituição, porque os cursos profissionalizantes exigem uma qualificação mínima. Sem chegar ao 9º ano, às vezes ao 5º decente, eu não consigo profissionalizar.
Aonde é que a gente está conseguindo alguma profissionalização? Vai falar o diretor do Degase hoje, eu acho que ele vai falar sobre isso. Aonde? Para aquilo que eu não preciso de uma escolaridade mínima. Padaria, obra, estética também, né? Assim, eu não estou criticando, não. Melhor dar isso do que não dar nada. Pelo menos parou de fazer vassoura, porque antigamente ensinava a fazer vassoura e ensinava a fazer flor de plástico. Eu falei assim, gente, na boa, flor de... é com PET. Doutor, é com PET. Eu falei, quem vai comprar essa flor horrorosa? Desculpa. Mas o homem não vai sobreviver com a flor renda. Bota para... Fica aqui, enfeita aqui, fica bacana. Mas não vai, né? Não estou lendo. O que é isso? Ah, ó, pois é. A reciclagem é maravilha, gente. Legal a Copa Roca. Legal, porque consegue vender. Legal. Né? Não porque é da Rocinha, não por conta disso. Mas porque eles estão fazendo alguma coisa que vende. Aquilo que não vende... Isso é o quê? Parece um cogumelo feito com alguma coisa. Enfim, não adianta. Então, é pantufa? Eu acho que não é, não. Não parece um cogumelo. Flores de plástico. Flores de plástico. A flor de plástico, pois é, eu que trabalhei na infância, posso comprar por pena, mas eu vou dar para alguém. Desculpe, eu não vou botar, porque eu não vejo. Não vejo. Então, tem que ensinar alguma coisa que ele possa sair com utilidade, porque, senão, ele vai ser estatística dos 18 aos 24. A Copa Roca não tem adolescente, mas está entendendo a falta da política para a outra parte? Ou seja, falta política. Sem política pública, não dá. Ah, e vocês vão perguntar o seguinte, pode me cobrar. Mas você é promotora. E o Ministério Público tem que cobrar a política pública. Eu prefiro trabalhar com infrator do que trabalhar com político. Desculpe, mas eu prefiro. Porque mais infrator do que o político eu não conheço. Meu Deus! Olha, é difícil. É difícil. Sinceramente. Eu não sei vocês. Mas tudo, se quer politizar tudo, para a gente conseguir um taque no procedimento das creches, a gente usou a mídia, fomos na comissão lá da Câmara de Vereadores de Caxias, mas que é tudo meio, né? Tudo é do governo, ou é parte, ou já foi, ou é amigo, ou vai ser. Então, já fica lá com os... Sim. Mas só falta mandar prender. Então, é difícil até conseguir um TAC. Andréia, não vai TAC? Vai na ação civil. Você acha que não tem ACP aí? O Conselhão, o Conselho Nacional de Justiça, fez um levantamento das ações civis públicas que estão no judiciário. O Rio de Janeiro não está nem tão mal na fita, não. Só que a ação civil pública ela precisa ser julgada. Mais do que isso, ela precisa ser executada. E se o governo não cumpre, intervenção. Porque senão o judiciário é desmoralizado. Só que o problema é que a política não permite. Então a gente nada e morre na praia. Você acha que não tem pedido para a construção de creche? A colega da educação daqui da capital, da tutela da educação, ela trabalha feito uma mula. Não é cavalo, não, mula. Porque mula tem uma força que o cavalo não tem. Ela trabalha feito uma mula. Na segunda-feira, 9h10 da noite, a gente estava preso dentro do edifício garagem, tentando sair. Porque a gente tinha trabalhado até aquela hora. Tem promotor que trabalha até 10 para as 9 da noite, 8h30 da noite. E que chega 10 para as 8 para trabalhar. Tem gente que trabalha assim. E que ainda assim morre na praia. Porque não adianta só o Ministério Público. A gente recebe demanda, sim. A gente tenta buscar isso, sim, mas a vontade política nesse país é pífia.
E sem essa vontade política, não adianta, Pinheiro, não adianta diminuir para 16. Você até falou, a gente precisa da política, mas eu vou punir antes de ter a política. Se eu diminuir para 16, antes de brigar pela política. Se a gente pudesse fazer um projeto de lei assim, vamos fazer assim, vamos diminuir por 6 meses. Sabe um projeto de lei mediante condição resolutiva? Mais ou menos isso. Eu dou aula de civil, então eu falo assim, condição resolutiva. Qual é o implemento dessa condição para ser resolvida a lei, revogada a lei? Se a criminalidade não baixar. Então, os atos de criminalidade de infratores irão baixar se a gente diminuir para 16. Ok. Eles vão deixar de ser violentos? Ok. Perfeito. Então, se em 6 meses, sim, se não baixar, a lei é revogada. Mas não tem isso no Brasil, isso não existe. Aí eu até poderia fazer, vamos dizer assim, uma experiência. Mas, enquanto não tem política pública, não me parece razoável. Agora, me parece razoável fazer algumas mudanças pontuais. Volto a dizer, eu não tenho pena do adolescente infrator. Não tenho. Eu reconheço que a pobreza, o analfabetismo, não leva todo mundo à infração. Não leva, porque se levasse, meu amigo, tu não saía de casa. Nem eu. Não saía. Não leva. É uma minoria. É uma minoria. Mas é uma minoria mais permeável à influência externa, que em casa normalmente vive violência, falta afeto. Falta afeto pelo quê? Ah, começou o romântico da infância. Não, falta afeto porque muitas vezes é uma mãe que tem 6 filhos, que tem que trabalhar, então ou ela faz comida para o dia seguinte, ou então ela dá afeto. Então ela cobra, ela não lê, ela não vê o trabalho de casa, não comparece. Por quê? Por culpa dela? Não, porque a condição social não permite. Por isso o horário integral para a escola era o ideal. No contraturno, você teria a cobrança da educação e a gente teria uma educação decente. Porque se você pegar a estatística mais uma vez, tudo que eu planejei não falei. A estatística mais uma vez, deixei tudo. A estatística mais uma vez diz que quando você entra no ensino médio, você diminui o número de infratores. Faz a estatística no sistema penitenciário, no DESIP. Se você tem educação, você tem uma capacidade, uma conscientização do que você faz e da consequência do seu ato muito maior. Quer ver o que o adolescente não tem noção? E muitos adultos também não têm, diga-se de passagem. Você pode ter mais de 18, pode continuar sendo um idiota. Isso é fato, né? A gente até conhece muitas pessoas assim. Mas outro dia, minha filha estava conversando comigo, a de 17, falou assim, mãe, sabe fulano? Falei, o que tem fulano? Está fumando. Falei, está fumando maconha? Tá. E fulano também. E fulano também. Eu falei, tá bom, minha filha. Agora, fala uma coisa. Eles param para pensar, falam que não faz mal, mãe. Eu falei assim, são 2 coisas diferentes. Não é chá de boldo, primeira coisa. Não é. Mas, se pensa na consequência da compra. Quê? Minha filha, quê? Que consequência da compra? Eu falei, o que você está financiando quando você compra uma maconha? Isso vale para o adulto que fuma também. O que você financia? Você financia arrego de policial corrupto, arrego de autoridade, não vou falar só policial, não, autoridade corrupta, qualquer que seja, de qualquer dos poderes. Você está financiando compra de armas, arma que vai te roubar, que vai ser utilizada para roubo na rua, porque a arma é alugada ou emprestada, e o produto do roubo e do furto, ele é dividido com o traficante lá de cima. Então, você está contribuindo para uma indústria. Mãe, ninguém da minha idade pensa nisso. Falei, esse é o problema. Mas vocês sabem das coisas, tudo pelo Google. Sabem tudo. Mas você não racionaliza a consequência da sua conduta. Sabe que é errado fumar, mas não sabe do resto, do desenvolvimento do resto. Então, não me convence que aos 18 você é maduro, porque eu vejo, por sinal, eu acho até que a maioridade ainda tinha que ser 21. Eu acho. Acho que ela não tinha que ter baixado para 18. Mais uma vez, legislador simplista. Caio Mário, vocês sabem que aos 16 você pode testar, fazer testamento aos 16. Alguém aqui tem testamento? Já fez o seu? É 21, mas se você vacilar, você paga bala. Nem eu, né? Não fiz testamento. Tenho 42, não fiz. Minha filha, se eu falar, minha filha, você pode fazer testamento, já você tem 17. Que, mãe? O que é isso? Se você morrer, que morrer, mãe? Vou morrer, eu tenho 17 anos. Onipotência da juventude, posso tudo. O jovem é onipotente. Nada vai acontecer de errado com ele.
nada vai dar errado. Para que testar os 16? Você pode adotar os 18. Alguém adota os 18? Aí o Caio Mário diz assim, tinha que ser 25. Tinha que ser 25. Caio Mário é reacionário? Não. Para certos atos, você tem que ter uma maturidade diferente. Ele não defendia nem 21, defendia 25. Então, não é tudo que você resolve na base do bota 16, bota 18, bota 15, bota 20. Não, tem que parar e racionalizar um pouquinho mais. Agora, por outro lado, acho que, acho que o SINASE, que ele precisa funcionar, e para isso vai ter um plano nacional de atendimento socioeducativo, que, salvo engano, já tinha que ter saído. Não sei se o governo já publicou. Deve publicar agora em agosto. Já era para ter saído, está atrasada. A doutora Dilma está atrasada, a dona Dilma lá está atrasada. Mas tudo bem, não tem problema, está com muitos afazeres. Ele tem que durar 10 anos. 10 anos para a gente ter o quê? Um perfil. Saber o que deu certo e o que deu errado. E os estados e municípios vão ter que fazer o seu plano. Cada um vai ter que ter, e vou ter que ter políticas para atender esse público. A gente tem que fazer isso em 10 anos, mas a emergência da mídia e da rua está exigindo que a gente tome medidas antes. E o político vai tomar. Vai tomar. Porque ele vai ter que atender uma classe que vai votar nele. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Ele vai ter que falar, fui eu que mudei o ECA. Fui eu que mudei o ECA. Então, talvez, enquanto a gente não tem um resultado para as políticas públicas, você pode fazer mudanças pontuais no Estatuto. Acho que para os atos infracionais equiparados e hediondos, eu não acredito que em 6 meses você mude da água para o vinho. Talvez a reavaliação tenha que ser num prazo mais longo, 1 ano, 1 ano e meio. Isso poderia ser estudado e ficaria a critério do juiz em cada caso concreto, de acordo com o princípio do melhor interesse, que é sempre um óculos, uma luz que a gente deve utilizar quando a gente vai cuidar do menor, sempre. Costumo sempre falar isso em sala de aula. Penso que o prazo de internação, já que a gente tem muita demanda e a gente tem muita coisa a fazer, os nossos internos, eles são semi-analfabetos. O poder que a infância tem, na verdade, permitiria que, às vezes, durante 5 anos, você tivesse uma política mais efetiva, porque eu tenho meninos que só chegaram ao 5º ano ou 9º ano, porque estavam internados no CAI Baixada. Senão, não teriam nem mesmo essa educação. E eles mesmos reconhecem depois. Não, eu só cheguei ao ensino médio porque eu estava internado, eu fui obrigado a estudar, porque senão eu não chegaria. Então, talvez a internação ela não tenha que ser vista com esses olhos horrorosos de que é uma prisão. Temos que cuidar para que as instituições sejam instituições garantistas, garantistas de direitos fundamentais, ou seja, equipe treinada, equipe que não tenha que pensar, e o agente educador, principalmente, não tenha que pensar assim, é tudo semente do mal. Né? Tudo semente, isso, doutora, tudo semente. Tem que parar, a cultura tem que mudar, você tem que ter um curso de formação para o agente, você tem que ter a capacitação da equipe e número suficiente de agentes para cuidar dos adolescentes. Tem que ter um perfil, eu tenho 25 para um agente, 20 para um agente, 15 para um agente. A gente tem que ter um parâmetro, não é possível que a gente seja tão tupiniquim que a gente não consiga ter um parâmetro. Eu acredito que o SINASE vai ter um parâmetro, já tem, eu acho, um parâmetro específico para isso, ou então no plano nacional a gente tem, plano nacional, tem um parâmetro mínimo de equipe, porque se a gente está mal no Rio, amigo, Macapá está pior. Belém também está pior. Por isso tão importante o SINASE. A internação, talvez ela possa ser estendida, porque reconheço que muitos adolescentes falam assim, e aí, ô tia, se eu ficar internado, não passa de 3. Ele sabe. E isso, talvez, faça com que ele, os adultos que usem ele, achem que vai ficar barato. Talvez ampliar o prazo de internação seja até uma proteção para o adolescente em cima daqueles que corrompem os menores. Não estou dizendo que vai ter que ficar 5 anos, mas você dá uma margem mais elástica para o trabalho na área da infância, porque cada um tem um perfil diferente. Penso dessa forma. E mais, o corruptor está no barato.
ele responde por um crime que vai de 1 a 4 anos. Pena mínima de 1 ano da suspensão. Dá uma PSCzinha, uma prestação de serviço à comunidade, mas ele é que corrompe a nossa adolescência. A pena dele tem que ser ampliada. Se você não trabalhar com crime de corrupção de menores, penalizando de forma mais gravosa, vai sair barato para o corruptor. Posso continuar corrompendo esse merreca aí? Porque, para mim, pouco importa. Se eu for pego, vai dar o quê? Para o menino da internação. Para ele, da PSC, da suspensão. Então, talvez o aumento eu não sei se isso foi previsto, né? Para a corrupção de menores, tem que ser tratado como um crime muito grave para a nossa sociedade, porque está corrompendo o futuro adulto. E a gente não diminui a criminalidade lá na frente. Qual é a nossa maior dificuldade? Penso eu, a vontade política. Sabe por quê? Política para infância e juventude, política para infrator, não dá voto. É uma política de médio e longo prazo. E a médio prazo eu não sou mais candidato. E se eu não sou mais candidato, eu não vou ganhar os louros da minha política. Então, eu não vou fazer. O problema é esse. Para trabalhar com esse povo é difícil por conta disso. Porque, se não for bom para mim, no sentido do meu patrimônio político, eu não vou fazer. O que é bom para mim? Construir ponte, escola, rua, estádio. Estádio não está nem sendo tão bom assim. Está ficando feia a coisa. Né? Mas obra que leva placa. O adolescente, se a gente botar a placa no adolescente, fui ressocializado no governo fulano, quem sabe? Melhora. Né? Porque se ele não tiver o louro político, ele não vai querer fazer. A dificuldade que a gente tem na briga por uma política é essa. Mas se a gente não prevenir antes, eu não diminuo a população carcerária lá na frente. Então, a maior dificuldade é trabalhar com prevenção, com políticas públicas. E mais do que isso, a gente tem que trabalhar com política pública para o adolescente. Ele tem que ter lugar para gastar energia, hormônio demais, bota para correr. Cara, se eles pulam laje daquele jeito, a gente traz medalha de ouro na Olimpíada. Você não tem noção. Traz medalha de ouro. Quer trazer medalha de ouro, doutora Dilma? Excelência, presidenta. Pode pegar os infratores do Padre Severino, do ESE, do CAI Baixada, bota tudo para treinar, bota para correr. Corre tudo. Bota obstáculo mole. Você vai ter gente ali que vai acreditar que pode ser outra coisa que não bandido, porque é uma pergunta muito difícil. Márcio já deve ter passado por isso. Quando você pergunta, meu filho, ô fulano, o que você quer ser quando adulto? Difícil. Ele não sabe responder. Aí eu tenho que começar dando cola, com mais sim. Quer ser o quê? Jogador de futebol? Eu falei, está muito velho, já não dá. Vamos mudar. Plano B, né? O que você gosta? Aí teve um que falou assim para mim, e aí eu termino por aqui por causa da minha hora. Teve um que falou assim para mim, eu quero ser senhora. Eu falei, ai, que lindo. Eu falei, quer ser? Ele como é que eu faço? Eu falei, o trabalho é longo. Você está em que série? Então, vamos pegar uma classe de aceleração, para dar uma corrida nisso aí. Depois você vai ter que fazer uma faculdade ainda, de direito. De quê? Direito, vai anotando. De direito, 5 anos. Depois você vai ter que fazer um concurso. Mas dá. Dá por quê? Porque eu não sou filha de ninguém. Se deu para mim, dá. Eu não fui nem a melhor nem a pior aluna. Eu fui mediana. Meu pai era gerente de banco e minha mãe trabalhava em banco. E quem eu tinha na área jurídica na família? Ninguém. Não tinha ninguém. Então, eu não tinha nem inspiração para a área jurídica. Vim por vocação porque quis. E eu falo isso, olha, se deu para mim, dá para você. Só que tem uma coisa. Eu não posso caminhar com suas pernas. Você não pode caminhar com as minhas. A única pessoa que pode caminhar com suas pernas é você. O teu amanhã depende de você hoje. Não tem jeito. O que eu falo para eles, eu falo para as minhas filhas. Sempre falei. O meu futuro, eu conquistei. Trabalhando. Muito tempo sentada na cadeira. Muito tempo estudando. Vale a pena. E continuamos estudando. Não pode parar.
Agora, o menino ele tem que acreditar que, se ele caminhar, ele vai chegar em algum lugar, mas ele tem que conhecer que lugar ele pode chegar. E se a gente não lhe der educação, ele não vai ter a perspectiva futura. E aí o dado estatístico para o DESIP, não é o DEGASE, para o DESIP, não vai mudar. Ao contrário, ele vai continuar aumentando. Então, acho que está certo, por exemplo, o senador Cristóvão Buarque, que, coitado, todo domingo ele escreve no Globo falando sobre educação, que quer buscar royalties ou novas receitas para uma coisa que é boba para uma sociedade decente: educação. Não tem outra saída, gente. Então, enquanto até acho que a legislação ordinária pode cuidar da questão, como alguns até colocam, a legislação ordinária poderia até cuidar da diminuição da maioridade penal, ou então mesmo o povo poderia optar por isso. Agora, tenho muito receio de se colocar para um referendo, qualquer um projeto como esse, porque o povo não sabe, não está instruído, e a mídia não tem interesse em contar o que é. Só quem trabalha na área sabe. Não adianta você colocar para o ignorante se ele quer que reduza a maioridade penal ou não, porque a sociedade vai buscar uma justiça retributiva. Pagou, fez, vai pagar. Não vai te trazer uma justiça ressocializadora. Até porque, mais uma vez, desculpem, estamos falhando lá no presídio também. Tem um monte de gente fazendo coisa nenhuma lá e continuando a comandar o crime de dentro do presídio. Então, botar para lá é só fingir que ele está fora de alcance. Porque quando ele voltar, se ele não foi educado lá dentro, ele vai voltar para assaltar a gente, com raríssimas exceções. Então, se a gente não cuidar do antes, a gente não vai ter depois. Desculpe o tempo, obrigada pela atenção.